O juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas de Melo Martins, determinou a retirada de contêineres do terreno da feirinha do Vinhais. No documento, o magistrado considera ilegal a interdição do terreno que é utilizado por feirantes já há mais de 30 anos para exercerem suas atividades no local. Veja a matéria. Por enquanto, vários contêineres ainda ocupam o terreno localizado no Vinhais, a maioria vazios, mas flagramos em pelo menos um deles colchonetes e depósitos. Segundo denunciantes, que preferiram não gravar entrevista por medo de represálias, são pessoas que estão utilizando o contêiner como casa, saem pela manhã e retornam à noite. Realidade que deve acabar com a volta do comércio no local. Os feirantes, por determinação da Justiça, devem ocupar mais uma vez o espaço. Moradores da área comemoraram a decisão. Não, a feira tem que ficar aqui. Por quê? Porque é benefício a todos que moram aqui no Vinhais, entendeu? É bom. O senhor, por exemplo, compra aqui? Compro, toda quarta-feira. A decisão foi proferida nesta semana e julga como ilegal a interdição desta parte que era ocupada pelos feirantes no bairro do Vinhais. No despacho publicado, o juiz Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, deferiu o pedido, dando prazo de 5 dias para a retirada dos contêineres do local e fixou multa diária de R$ 5.000 em caso de descumprimento. Quando foi feito o loteamento do Vinhais, aquela área teria sido destinada a ser uma área verde, mas essa área teria sido vendida pela Emarp para uma empresa chamada Vila do Conde, que teria vendido para este suposto proprietário que colocou ali os contêineres. Então, e para iniciar uma construção. Pois bem, nós não sabemos se essa venda foi legal, porque se era área verde, não poderia ser vendida. Por enquanto, o único trabalho que foi visto sendo realizado no espaço onde acontece a feirinha do Vinhais foi o de limpeza. Foram vários protestos realizados desde a retirada dos feirantes da área. Houve interdição de vias. As manifestações eram contra a saída dos feirantes do espaço, que é ocupado pelos comerciantes há mais de 30 anos. Havia um projeto para que os feirantes fossem relocados na Avenida Jerônimo de Albuquerque, na altura do bairro do Coafuma. Os comerciantes não aceitaram. O mais prudente, em situações como essa, em que ainda não se sabe se a venda daquele terreno foi legal ou não, se o terreno é edificável ou não, o mais prudente é proibir qualquer construção, retirar os contêineres e deixar tudo como estava. Ontem eu estive lá, na feirinha. Toda quarta-feira, quando eu tenho um tempo, quando eu não tenho nenhum compromisso à noite, eu tô lá com a galera da feirinha. Às vezes eu não vou nem para comprar, é só para estar mesmo fazendo um social lá com a galera, porque eu já disse aqui, até mostrei na semana passada, eu mostrei a matéria aqui, que feira é um ambiente muito bacana, não é só lugar de compra e de venda, não é só lugar de renda, é lugar de fazer amizade também, você vai, é uma zoeira danada, feirante é bicho zoadeiro, né, rapaz? A gente chega, rapaz, uma zoada, rapaz, eu já fiz até churrasco ali com aquela galera, a galera do peixe, ei, estão me prometendo um churrasco de peixe ontem, hein? Se quarta-feira da semana que vem tiver tudo bacana, nós vamos comer esse peixinho aí, inclusive quero mandar um abraço pra galera de lá, Catiane, Dona Sônia, mandar um abraço pro Alex, DJ da feirinha, ele que vende eletrônicos e brinquedos lá, e o som da feirinha vem da barraca dele, vem da banca dele, o som da feirinha. Alex, um grande abraço para você. Mas, gente, eu vou conversar ainda sobre esse assunto com o juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, juiz Douglas de Melo Martins, vem para cá. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, meu amigo. Vamos começar falando a respeito da documentação, já que nós vimos na matéria aí que você falou que enquanto não for verificado tudo, é que se volte à normalidade, e a normalidade é que os feirantes façam as suas feiras lá às quartas-feiras. Mas, em primeiro lugar, bom dia, Douglas. E eu já tive olhando essa documentação na mão do presidente da associação, o Flávio, já de um tempo atrás, quando ainda não tinha nem sido ocupada a área ali pelos contêineres, já existia um imbróglio ali. Ele me mostrou um documento da década de 80, que está em nome da associação, aquela sendo considerada uma área de uso público institucional. Aí olhei também um documento, já mais recente, da prefeitura, considerando aquela área como uma área não edificante. E que depois a Emarp teria vendido aquela área, e aí é que não se sabe como é que seria esse processo de venda, e mais recentemente, 2008, teria inclusive uma documentação a partir de um cartório de Bacabal, do interior do estado, se eu não estou enganado,
mas pelo que me recordo de ter visto a documentação, era mais ou menos esse histórico. Foi isso que você solicitou quando dessa confusão, para entender em que processo está hoje o terreno? Foi, é isso. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade que você me dá, Gesiel, de vir aqui esclarecer esse assunto. É muito importante que as pessoas entendam que o Poder Judiciário, quando toma uma decisão, precisa que as pessoas compreendam essa decisão. E é daí, inclusive, que vem a legitimidade do Poder Judiciário. O juiz fundamenta a sua decisão, mas essa fundamentação ela não deve ser formal, ela tem que ser substancial. As pessoas precisam compreender. E por isso que é tão importante essa conversa aqui com você. Pois bem, a informação é essa, e ela é meio desencontrada. A área não edificável é a área verde. Ali, se for correto o que diz o município, e é possível que seja, em outros casos já foi comprovado que sim, quando alguém, seja um órgão público ou uma empresa privada, vai lotear uma área, fazer um loteamento, é só as pessoas imaginarem, para ficar bem claro isso, as pessoas imaginem, pensem em um bairro de São Luís, Coab, Angelim, Coatraque, Vinhais, Bequimão, Maranhão Novo, pensem em um local, alguém loteou aquilo ali. E quando se faz um loteamento, é necessário definir o tamanho dos lotes, é claro, as ruas, avenidas, áreas verdes e áreas institucionais. Todo loteamento precisa ter, além do espaço para as ruas, além do espaço para os imóveis que serão construídos, áreas verdes e áreas institucionais. As áreas institucionais, para a gente separar logo o que é edificável e o que não é edificável, as áreas institucionais elas ficam ali já reservadas para a construção de escolas, postos de saúde, quadras esportivas, para que as pessoas tenham os locais adequados de lazer, ginásios, para construir delegacia de polícia, fórum da justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, órgão público. É edificável, mas exclusivamente para a prestação de serviços públicos necessários para aquele bairro, porque não pode acontecer creches, que são muito demandadas pelas pessoas, vão para as áreas institucionais que já ficam reservadas desde o momento do loteamento. Só que muitas vezes não são construídas essas coisas que estão ali previstas em lei. E algumas pessoas dizem, mas ninguém, isso é uma sobra. Está lá um terreno abandonado, e então as pessoas podem ocupar, podem construir, podem vender. Não. Se for para esperar um ano, um mês ou um século, aquele lugar precisa ficar reservado para ser área institucional. Cumpre uma finalidade social. A outra é a área não edificável. A área verde, portanto, que deve ficar, não pode ser impermeabilizada. É uma área que ela também cumpre um papel fundamental, que na qualidade de vida das pessoas que adquiriram aqueles lotes, aquelas casas que ali vão morar. Então, nestas áreas verdes, o que pode acontecer? Tem que plantar árvores, pode ser um parque, pode ser um ambiente verde que contribui, inclusive, para melhorar o clima daquele lugar. O ambiente que não tem árvore alguma, ele fica mais quente, ele fica inadequado para as pessoas ali viverem. Agora, a gente já sabe que ali não tem nenhuma coisa e nem outra. No caso aqui, inclusive até o que eu citei já entra em contrassenso aqui, porque se nos anos 80 dizia que era institucional e a prefeitura já disse, tem um documento, um parecer dizendo que é não edificante, são duas coisas distintas. Como é que fica daqui para frente então, Douglas? Nós vamos precisar então fazer um estudo. Por isso é que o processo, ele às vezes demora um pouco. Nós vamos precisar estudar a cadeia dominial, verificar desde antes, quando era uma gleba ainda não separada, aquela área ali toda do Vinhais, verificar o loteamento aprovado, e neste loteamento aprovado, que está nos arquivos do município, é onde está a informação de que ali qual é a finalidade que cumpre aquele terreno quando foi feito o loteamento, e a informação inicial seria essa, de que seria uma área não edificável. E depois dessas constatações, feitas perícias necessárias, é que eu vou julgar o processo. Algumas pessoas pensam que quando eu concedi a liminar, mandando retirar os containers, já estaria decidido tudo. Não, é só uma liminar. A ação foi protocolada na terça-feira pela manhã, no final da manhã, e no meio da tarde eu já havia decidido, é só uma liminar. O juiz não decide tão rápido o mérito de um processo.
O mérito pode demorar meses ou anos. É natural, porque precisa de perícia, tem que dar prazo de defesa. Então, o que eu fiz ali? Assim, para que fique muito claro. É uma medida de cautela para não termos problemas ou prejuízos maiores no futuro. Veja o que acontece. Nós não sabemos ainda, você mesmo disse, será que não seria então a área da associação? Será que a área institucional, portanto, poderia ser construída lá uma escola, um posto de saúde ou alguma coisa do gênero? Ou será que a área verde nada pode ser construído? Tem que plantar árvores ali para garantir um equilíbrio. E lá já está impermeabilizado, né? Uma parte já impermeabilizada. Então, qual é a providência que precisa ser adotada? Eu determinei que nada seja construído, que sejam retirados os containers, enquanto nós vamos estabelecer o contraditório, ampla defesa, para decidir, ao final da instrução, se ali está reservado para ser área verde, se ali está ser reservado para ser área institucional, ou se era uma área que poderia ter sido vendida e essa pessoa pode, eventualmente, até ser... Há todas as possibilidades. Há todas as possibilidades. Agora é investigar isso para tomar a decisão do mérito. Para não acontecer problemas como outros que nós já constatamos aqui, vocês mesmos noticiaram um exemplo lá da Coab, um local em que foram construídos alguns prédios e houve um grande alagamento e dezenas de carros ficaram com perda total, grandes prejuízos para os proprietários. Não sei se você se recorda desse caso. Mostraram esse caso grave aqui. Ali é exatamente a mesma situação. Quando foi feito aquele loteamento ali na Coab, aquela área, aí essa eu já posso afirmar, porque eu já julguei o mérito deste processo. Ali, quando foi feito aquele loteamento, aquela área em que foram construídos aqueles prédios estava reservada para ser área verde, não edificável. A Vara de Interesses Difusos, ainda em 2014, antes da construção, proibiu aquela construção. E, mesmo assim, com uma liminar, a construtora conseguiu construir aqueles prédios. Depois eu julgo o mérito, mas já com o prédio construído. Primeiro proibi em 2014, foi construído mesmo contra a ordem da Vara de Interesses Difusos e agora tem que demolir. Esse assunto, óbvio, vai ser objeto de recurso no tribunal, depois vai ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília e, como existe matéria constitucional, pode ir até o Supremo Tribunal Federal. E se lá no final o Supremo disser, de fato, é área verde e precisa demolir, imagine o tamanho do prejuízo. Verdade. É por isso que é importante tomar... Neste caso, a decisão... Ficar quieto ali, manter só a feirinha funcionando, porque não tem nada edificado. Isso. Fica ali funcionando só o que já funcionava. Não mandei demolir o que já está construído. Fica ali enquanto o mérito do processo é decidido. E as pessoas precisam ter paciência. Com isso eu estou protegendo todos, até o suposto proprietário. Sim. Porque se ele fizer um grande investimento ali... E depois for chegar à conclusão do mesmo caso lá da Coab, ele vai ter que derrubar. Quando chegar, se chegar ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo disser é área verde, não edificável e, portanto, precisa demolir, é prejuízo para ele, para o meio ambiente, para as pessoas, para os feirantes, para os consumidores. E eu já estou vendo que você é um dos frequentadores. Todos teriam prejuízos para a sociedade como um todo. Doutor Douglas, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e disposição de vir conversar aqui com a gente. Eu sempre gosto de te trazer aqui no programa, o papo é sempre muito bom e às vezes a gente vai-se embora. Se a gente fosse atrás aqui, conversava a manhã toda. Muito obrigado, viu? Grande abraço. Grande abraço.